A gente pode começar, Rê? Trouxe. Oi. É caderno do aluno? Isso. Que página? Você vai pegar a parte aí que tem pH, POH. Nós vamos Peraí. falar primeiro sobre. Ó, no meu aqui tá exercício que fala assim, ó, desenvolva os exercícios a seguir envolvendo cálculos de pH. Aí tem uma tabela que está escrito concentração H+, e OH-. Mas primeiro eu vou explicar o que que é cálculo de pOH e pH, tá bom? Tudo bem, peraí, eu vou procurando. Tá bom. Então vamos lá. Cálculo do pOH e pH de uma solução. O que que quer dizer isso? Quando você fala cálculo de pOH, você está falando do potencial hidroxiliônico de uma solução. O que que vem a ser a palavra hidroxiliônico? É hidrogênio e oxigênio. Você tem uma hidroxila. Lembrando que o OH é negativo, tá bom? Aí você tem assim, ou seja, a quantidade de hidróxidos OH- dispersos em certo volume de solvente como a água. O que que significa a palavra disperso? Significa que quando você tem uma solução e essa solução tem essa hidroxila, ela automaticamente, esse oxigênio e esse hidrogênio que estão juntinho, eles vão atrás de um outro átomo de carga elétrica positiva para eles poderem formar novas moléculas. Então, para realizar o cálculo de pOH de uma solução, utilizamos as seguintes expressões matemáticas. A primeira é pOH igual a menos log, entre colchetes, OH, é aquele sinalzinho de menos, é porque a hidroxila é negativa, tá bom? Esse log é o logaritmo de base 10. Essa parte você aprende em matemática. E por que que a gente usa essa parte matemática para a gente falar em relação a logaritmo a log? Porque foi assim que começaram a entender como as soluções funcionavam. Foi primeiro pela parte matemática e depois foi pelos experimentos. Mas conforme você vai fazendo, você vai ver que isso não é tão difícil, porque como ele é na base 10, é automaticamente as contas que você faz, o valor igual ao expoente. Tudo bem? Vai fazendo no caderno, Rê, o que eu vou passando para você, que aí depois você, no caderno do aluno, você consegue se achar, tá? Que eu vou te mostrar daqui a pouquinho a página. Ok. Aí tem uma segunda fórmula aqui que fala assim: 10 elevado a menos pOH, que vai ser igual ao que entre colchetes? Essa é a hidroxila. Então, a gente tem essas duas fórmulas para você achar o pOH de uma solução. Quando você está falando de hidroxila, você está falando de uma solução que ela tem meio básico, tá bom? Esse tipo de exercício a gente já vem falando desde o primeiro ano. Só que assim, não é igual tá aqui com contas, mas a gente já vem desenvolvendo ele, explicando que isso aí existe desde lá do primeiro ano, tá bom? Agora, a gente tem que saber se a gente sabe da hidroxila, a gente também tem que saber do ácido, que é o pH. E aí, aqui do lado está escrito assim: esse cálculo quase sempre depende do valor da concentração do OH-, mas saber qual é o pH, que é o potencial hidrogeniônico, que são os cátions H+, também pode ser útil. Por que pode ser útil? Porque você sabe se a solução ela é ácida ou ela é básica, tá bom? Isso é possível porque, de acordo com a teoria do equilíbrio iônico da água, as concentrações de H+ e OH- em meio neutro a 25 graus são sempre 10 a menos 7. Por isso que a gente fala que quando o pH está 7, a gente está um pH neutro, porque pelos cálculos matemáticos, você vai perceber que aquele menos 7 é bem a linha da parte de pH, que foi aquele slide que eu passei na aula anterior para vocês, que eu estava explicando. Sim, lembro. Lembro dele sim. Aí, na hora que você olhar aí, ó, você vai ver que o pH vai ser pH mais pOH, que é igual a 14.
Por que 14, professora Cris? Porque se você lembrar daquela outra aula da escala de pH, você vai ver que quando você tem a escala, ela vai de 0 a 14. Então, todos os ácidos mais a parte básica tem que dar 14. Por isso que fica fácil de você achar o pH quando você já tem aí a equação do log, tá bom? Se for Sim. necessário utilizar o pH em um exercício sobre cálculo do pH, basta utilizar a expressão matemática referente a ele, que são pH é igual a menos log, entre colchetes H+, ou 10 elevado a menos pH, que é igual a, entre colchetes, o H+, que é o cátion. O que a gente fez aqui, Rê? A gente só lembrou das fórmulas, porque a gente viu aí espalhado durante os anos, para a gente conseguir fazer os exercícios, senão a gente não consegue dar prosseguimento, tá bom? Sim. Agora que a gente vai começar a entender que se é pH e o que é pOH. Você lembra na aula passada que a gente tinha vários desenhos, era uma imagem que tinha vários tubinhos, eles eram coloridos? Lembro. E aí eu expliquei para vocês que aquelas cores, o que eram? Que cada líquido que tinha dentro daquele recipiente, quando ele reagia com o indicador, mudava de cor. Você lembra dessa parte? Lembro. Então tá. A Então maior aqui parte nesse que eu lembro é caso, azul, o que e vermelho. Isso aí. O que a gente vai ver aqui? Que através de cálculo matemático eu consigo ter a mesma resposta, sem precisar fazer um experimento, tá bom? Porque o que a gente tem que entender? Que nem sempre você vai ter, dentro do seu laboratório, da sua escola, nem sempre você vai ter o quê? Condições de fazer experimentos. Então, como eu não tenho condições de fazer o experimento, através de cálculos matemáticos, eu sei se aquilo ali é um ácido ou aquilo ali é uma base. Pelo número de cátions e pelo número de ânions que ele tem. Beleza? Beleza. Então tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar um exercício de pOH e um de pH. E aí eu deixo vocês, aí vocês podem ver que os exercícios eles estão resolvidos, porque vocês vão fazendo ele conforme vocês têm dúvida, vocês vão dando uma olhada aqui nas respostas, tá? Lá no caderno do aluno, eu acho que no de vocês é a página 73 e 74, porque o meu caderno do aluno, eles são dois volumes. Você achou o seu, Rê? Achei. Ah, que bom. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o exercício e vou explicar, tá bom? Ó, Ok. desenvolva os exercícios a seguir envolvendo cálculos de pH. Letrinha A. A tabela abaixo fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25 graus em mol/litro de alguns produtos. Aí nessa tabelinha, tá meio ruim aqui de ver na tela, mas eu tenho ela e eu vou falar para vocês. O primeiro produto está escrito assim, refrigerante, e a concentração em mol por litro, a gente está falando aí de molaridade, a gente vai ter entre colchetes OH- a uma hidroxila igual a 1,0 vezes 10 a menos 11. Então, na hora de resolver esse exercício, o que a gente vai fazer? Através do pOH do refrigerante, desse valor que a gente tem, a gente descobre o pH. A gente vai fazer duas contas. O que eu fiz? Eu fui lá naquele slide anterior e peguei as duas fórmulas. Você pode perceber que a gente tem aqui escrito aqui no cantinho, está escrito assim, cálculo de pH. Refrigerante. pOH igual a menos log entre colchetes de OH-. Professora Cris, por que você teve que fazer essa fórmula primeiro? Porque ele deu para gente a hidroxila. Se ele deu para gente a hidroxila, eu preciso primeiro separar o valor
do pOH para eu conseguir descobrir o pH. Quando eu joguei o valor que ele me deu da hidroxila dentro do logaritmo, ficou 1 vezes 10 a menos 11 dentro do colchetes. Aí embaixo ficou pOH igual a 11. Aí você vai falar, professora, como que funciona esse logaritmo? Como ele é na base 10, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a parte de cima dele, esse menos 11, e vai colocar ele como resposta, porque ele é na base 10. Tá bom? E se fosse na base Essa parte de logaritmo, ela é fácil. Toda vez que você tiver... Fala, Rê, que eu te atrapalhei. E se fosse na base, por exemplo, 21? Então, mas nesse caso, Rê, é sempre na base 10. A gente está estudando química. Quando você está fazendo exercício de logaritmo de matemática, você vai ter outras bases e funciona o cálculo diferente. Deu para entender essa parte? Sim. Então sempre vai ser de base 10. Então pensa sempre assim, na química, cálculo de pH é base 10. E se é base 10, sempre o valor dele vai ser o expoente. Ok. Agora eu entendi. Tá bom. Então vamos lá. Então o pOH deu 11. Aí com esse 11, o que você vai fazer? Tem aquela outra fórmula que fala assim, pH mais pOH é igual a 14. O que que você vai fazer? Você vai isolar o pH, porque é o que você quer achar, vai pôr igual 14 e o 11 que estava lá somando passa para o outro lado o quê? Como subtração. Então você vai pegar 14 menos 11. O que você vai ter aí como seu pH igual a 3. Então você sabe que esse refrigerante, o pH dele é 3. Por quê? Os refrigerantes são ácidos. Então, o refrigerante sempre vai ficar naquela escala entre 3 e 5, dependendo do sabor que ele for. Por quê? Dentro da sua composição, você tem aí o CO2, que ele está entrando dentro dessa fórmula, quando ele se mistura com a água fica o quê? Levemente ácida. E acaba levando o pH dessa água, para ela ficar levemente ácida. Tô dando para mim? Tá dando para entender? Tô sim. Então tá. Mesmo o refrigerante que você pensa assim, ah, mas o Guaraná, professora, ele não é ácido naturalmente. Mas você tem que entender que como eu coloco lá dentro gás carbônico, essa água ela tem a tendência de ficar levemente ácida. Lógico que o refrigerante, por exemplo, se você comparar a Coca-Cola, que é o refrigerante onde você tem o maior pH, com o Guaraná, você vai perceber que dá uma diferença, tá bom? Entre os dois. E dessa diferença, você vai perceber que o cálculo dos dois, quando você tirar o logaritmo, um vai ficar em torno de entre 2 e 3, que é o caso da Coca-Cola, e aí você vai pegar o Guaraná, ele vai ficar aí mais ou menos entre 4,5 e 5. Aí não preciso nem dizer na parte biológica que para a sua saúde, um refrigerante menos ácido, ele é melhor, até para o seu estômago. Tudo bem até aí? Sim. Pode continuar. Vamos pegar esse aqui do leite de vaca que tem aqui embaixo, ó. O leite de vaca, pH dele é igual a menos log de H menos. Por que eu estou usando essa fórmula direto? Porque quando você olha na tabela, ele deu para você o H mais entre colchetes. E ele falou que vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 6. Se você percebeu, qual que é a jogada desse exercício? Ele sabe que o camarada, ele é básico, mas ele te joga o valor dele como ácido. E a mesma coisa ele fez com ácido. Ele sabe que o camarada é um ácido, mas ele te deu o valor como a base, para você fazer o cálculo inverso. Tá bom? Cuidado que provas como a ETEC, o Enem, Saresp, eles costumam dar esse tipo de exercício. Pode falar. E? Tô aqui. Então tá bom.
Então, jogando na fórmula aqui de pH, o que você vai ter? pH vai ser igual a menos log. Lembrando, se ele deu o valor desse cátion H+, que é 1 vezes 10 a menos 6, você coloca ele dentro do colchetes. Lembrando que em química todos são na base 10. Se é na base 10, o valor que você vai ter como resposta é o valor do expoente. Então, você tem aí como expoente menos 6. Então, automaticamente, o pH é igual a 6. Esse leite de vaca, ele está levemente ácido. A grande maioria dos leites de vaca, eles costumam ter o pH 7,5 para 8. Tá bom? Sim. Eles não é muito ácido, não. Como ele é 6, você tem que ter dentro daquela tabela que a gente tinha lá de pH da outra aula. Quando você está entre os números do 0 ao 6, você vai considerar aquela substância ácida. Quanto mais perto do 0, mais ácido ela é. O 7 é neutro. Quando você estiver entre o 8 e o 14, são básicos. Quanto mais perto do 7, a basicidade dela é levemente básica. Quanto mais próximo do 14, a parte básica dela é mais corrosiva. Então, para você lembrar da aula passada, quando eu estou falando de ácido clorídrico, ácido sulfúrico, que são ácidos que perfuram metais, ele vai estar próximo do 0. Quando você falar de corrosivo, você vai lembrar aí da amônia, do amoníaco. Ela é extremamente corrosiva, ela também faz buraco em metais. Ela vai estar perto do 14. E tudo que estiver perto do 7, ela vai ser considerada levemente. Então, vamos lá. Nesse caso, esse leite, ele é levemente ácido. Significa que esse animal, ele se alimentava como vou dizer, de muitos grãos, por exemplo, que fazem fermentação. E automaticamente muda o pH do leite. Isso também vai acontecer com nós mulheres, quando a gente está amamentando. A gente tem que evitar alguns tipos de comida, porque senão a gente vai interferir no sabor e no aroma do leite. Por isso que é importante você tomar cuidado. Qual que é o problema da gente tomar, por exemplo, muita bebida ácida? O seu sangue, ele também vai começar o quê? A puxar esse hidrogênio, esse cátion para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não priorizar alguns grupos de alimentos com muita acidez, porque você acaba tendo problemas de saúde. Quando o pessoal fala assim, nossa, você está com excesso de ácido úrico. É isso. Pode falar, Rê. Não, eu só concordei que a senhora estava falando do pH da mulher. Ah, tá bom. Você conseguiu entender essa parte? Consegui sim. Só que esse aqui não tem a outra conta, né? Do pOH. Você está falando dentro leite de vaca. do seu exercício? Não, a senhora explicou o pH do leite de vaca. Mas a senhora não falou do pOH. Ah, sim, esse aqui eu não falei do pOH. O que acontece aqui nesse exercício? Ele colocou que o leite de vaca, ele é levemente ácido nesse exercício, por isso que a gente veio direto para essa fórmula. Diferente desse de cima aqui do pOH do refrigerante, que ele já pediu as duas partes, mas aqui dá para você calcular. Como você usou aqui o pH, o que você vai poder fazer aqui para você calcular o pOH? É só você pegar esse 6, colocar naquela fórmula lá de cima. Não tem pH mais pOH igual a 14? Sim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 14 e vai tirar 6. E aí você vai achar o pOH. Ah, sim. Vai fazer a mesma coisa Entendeu? que fez com o refrigerante. Sim, entendi. Isso. Aí vai dar mais ou menos, dá uns 8 o pOH dele.
Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, esse leite aqui que ele colocou, você poderia considerar que ele é o quê? Ele é levemente ácido. E quando você E tira o quando você tira pH o pH, dele, ele é o quê? Levemente básico. entendi. Tudo bem? Sim, Então tá bom. A mesma coisa você vai fazer para clara de ovo, que você pode ver que eu fiz a continha, o pH da clara de ovo deu 6 e o pH da clara de ovo deu 8. No caso da água do mar, eu tirei só o pH dela, que dá 8. E a água com gás, eu também fiz a conta e o pH dá 4. Lembrando sempre todo número elevado ao logaritmo da base 10 é o número do expoente. Tranquilo? sim. Então tá bom. Este exercício, eu fiz a parte A, mas ele também tem a parte B. Só que a parte B ela é mais complicadinha, então eu não consigo passar ele nesse exato momento. Então, o que eu queria saber de você, você consegue pegar essa parte, passar para o seu caderno do aluno, para depois a gente poder, numa outra aula, a gente fazer a letrinha B? Passar pro caderno escrito? É, no caderno do aluno, na Caderno sua do aluno, apostila. da sua apostila. Aonde? Não tem nenhum. Então, ok, deixa eu encerrar aqui a gravação, peraí. Peraí.